Maravilhoso, né? É nós termos esta certeza de que a nossa família está debaixo da graça de Deus. Não tem lugar melhor para nós colocarmos a nossa família do que debaixo da graça de Deus. Porque foi Ele o Criador da família. E não tem ninguém nesta terra mais interessado em abençoar, em prosperar, em fazer abençoada a nossa família do que o nosso Deus que a criou. Muito bem, eu quero estar aqui trazendo uma mensagem, mas antes, porém, eu quero dar os avisos. Hoje é terça-feira, nós temos o culto da família, aquele culto abençoadíssimo. Convidamos todos vocês a estarem participando, lembrando sempre que estamos dentro do regulamento do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária, temos álcool gel, pedimos a todos que venham com máscara, tem a maneira de limpar os pés na entrada e na saída do templo, tudo de acordo com a exigência da vigilância sanitária. Os bancos estão afastados, nosso templo é muito grande, portanto pode vir muitas pessoas que não vai ter nenhum perigo. Venha ouvir a palavra do Senhor ministrada pelo nosso pastor presidente, e está sendo uma bênção. Também quero te convidar para a escola dominical domingo. Pensa numa escola abençoada. Estamos tendo uns estudos abençoadíssimos para você e para a sua família, e vocês não podem perder, ok? Muito bem, então eu vou te pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Também está no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 47 a 49. Eu preguei esta mensagem domingo na igreja lá da Rio Claro, da Rio Grande do Norte, em frente à minha casa. E esta mensagem está falando comigo desde aquele dia, e eu senti um desejo muito grande de estar compartilhando ela aqui também, através do programa do rádio. Aqui nós vamos encontrar no livro de Mateus e de Lucas, que Jesus estava com a multidão ensinando o sermão da montanha, no capítulo 6 de Mateus vai nos dizer isso, e ele estava falando sobre o olho puro, sobre a questão dos dois senhores, a ansiedade em relação às coisas da vida. E aí Jesus diz que ele vira para os discípulos no capítulo 7, quando ele continua sobre a perseverança na oração, sobre os falsos profetas, o dever de cumprir e ouvir a palavra de Deus. Chegando no versículo 24, ele diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, veja bem, aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, tem que escutar e tem que praticar. Assemelhá-lo-ei ou compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então vieram as tempestades, a casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, ouve, mas não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Muito bem, eu quero estar agora chamando vocês para uma reflexão sobre essa comparação feita por Jesus, ou esta parábola. É mais uma comparação dita por Jesus para ensinar sobre seus cuidados na construção de uma família. Ele nos chama a atenção dizendo que nós precisamos ter muito cuidado. Construir uma família, qualquer um constrói. Construir, casar, ter uma família, ter filhos, qualquer um pode fazer isso. Só que Jesus adverte que existe aquele que é sensato e o que é insensato. Um que constrói a sua casa sobre fundamento sólido e um que constrói a sua casa
sem fundamentos. E toda casa um dia vai passar por adversidade. Sobre toda casa vai ter momentos de crises, momentos de tristeza, momentos de problema. A questão agora é como criar uma casa, como criar uma família que possa estar fundamentada de tal forma que na hora dos problemas, na hora de que surge na Terra um coronavírus, por exemplo, ela não desmorona, ela permanece de pé. Nós estamos vivendo hoje um período de crise mundial, crise nas finanças, crise nos empregos, crise nos relacionamentos. Estamos tendo que confrontar o que é ser família realmente, porque temos que ficar mais presos em casa. E de repente a gente começa a preocupar, mas e a minha família? Ela tem solidez para enfrentar essa situação? Ela tem solidez para resistir a esse período? E tantos outros que pode vir, porque Jesus deixa claro que a tempestade cai sobre todas as casas, do rico, do pobre, do bonito, do feio, do sábio, do indouto, de todos, do evangélico, do não evangélico, do cristão, do não cristão, do religioso, do não religioso. A tempestade chega, o problema chega. O que nós queremos conversar e o que Jesus conversou com aquela multidão foi sobre isso. A minha casa está fundamentada sobre um fundamento que garante um futuro para ela. O meu casamento tem futuro, a minha família tem futuro. Aí Jesus diz, olha, eu vou comparar a família, a casa, com um homem prudente e um homem insensato, imprudente. E aí Jesus começa a ensinar e ele mostra que o fundamento daquilo que construímos é que determinará o futuro daquilo. O fundamento que eu coloco na formação da minha família é que determinará o futuro dessa família. Agora mesmo eu acabei de convidar jovens, noivos, não importa se é evangélico, se não é evangélico, se é da sede, se não é da sede, se é da Assembleia de Deus, se não é, que queira fazer curso de noivos. O curso de noivos é um fundamento, é uma parte do fundamento para ter uma família sólida, abençoada. Então Jesus está ensinando sobre isso e a igreja oferece esse material para ter uma casa bem fundamentada. Aqui nós vamos ver algumas diferenças. Jesus mostra claro que os dois homens construíram uma casa. Ao que tudo indica, os dois construíram uma casa no mesmo ambiente, no mesmo local. Era na beira de um rio. Era num lugar que tinha muita areia e que tinha um rio. A diferença está no fundamento. Um deles chegou e construiu a casa sobre a areia. Ele não preocupou que a areia não era algo seguro para fundamentar um alicerce. Ele constrói a casa sobre a areia. O outro é mais prudente. Lá no livro de Lucas vai dizer que ele cava fundo, ele cava uma vala e vai cavando, cavando ali na areia, até que ele encontra uma rocha. Rocha fala de solidez, fala de coisa firme. Na Bíblia a rocha representa Jesus, a palavra de Deus. Então aquele que constrói a sua casa sobre a areia, Jesus compara essa pessoa àqueles que constrói famílias, constrói casamento, constrói a sua vida em cima de coisas temporárias. Se der certo, tudo bem. Se der certo, nós continuamos casados. Se não der certo, a gente separa. Aqueles que constroem a sua casa fundamentada em ensinamentos humanos, em ideologias humanas, em princípios humanos. Nós estamos enfrentando uma enxurrada de coisas perniciosas à família. De vários tipos de formação de família que não está de acordo com a palavra de Deus. Hoje os psicólogos estão ensinando muito mais como criar filhos do que nós estamos buscando na palavra de Deus da maneira correta. Hoje, se nós ligarmos as nossas redes sociais, tem lives ensinando tudo jeito de casar, jeito de ter marido, jeito de ter filhos, jeito disso, daquilo outro.
Então estamos buscando fundamentos temporários, humanos. É errado ouvir essas pessoas? Não. Mas precisamos de confrontá-los com a palavra de Deus. A última palavra não é do psicólogo. A última palavra não é do legislador. A última palavra é de Deus. É nela que eu tenho que fundamentar a minha fé. É nela que eu tenho que fundamentar a formação da minha família, a formação do caráter deles. Aí Jesus diz que um foi sobre a rocha, a areia, o outro foi sobre a rocha. A rocha fala de princípios eternos, fala de princípios divinos, da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus orienta. A Bíblia nos ensina qual é o proceder do marido, qual o proceder da esposa, qual o proceder dos filhos, qual o proceder dos pais em todas as etapas da vida. A Bíblia nos ensina como agir, como educar, como amar, como acolher. A Bíblia ensina os papéis do homem, os papéis da mulher, os papéis dos filhos. Nós temos de onde tirar princípios verdadeiros e eternos, estipulados por Deus, para fundamentar a nossa família. Quando nós lemos esta comparação de Jesus, nós percebemos que todos constroem. O prudente constrói, o imprudente também constrói. Nenhuma ação é neutra. Se eu construo sobre algo sólido, a minha família vai ser sólida. Mas se eu construo sobre algo que não tem solidez, a minha família vai desmoronar. Nenhuma ação é neutra. A forma como construímos nossa família determinará o futuro dela. A sua família tem futuro. Eu me lembro que quando eu me casei, quando eu estava noiva, alguém olhou para mim e disse: seu casamento não vai durar. Porque essa pessoa olhava na aparência. Essa pessoa olhava no casal de noivos. Mas eu lá dentro do meu coração, eu dizia: ele vai durar, porque ele está fundamentado na rocha. Passado muitos anos, essa pessoa chegou em mim e falou: eu tenho que admitir, eu não acreditava no seu casamento. Meu casamento tem 36 anos. Não é porque eu sou boa, não é porque o meu esposo é bom, mas é porque Jesus Cristo é o alicerce no nosso casamento. A palavra dele é o alicerce. Temos luta, temos problemas, já passamos por muitas tempestades. Nenhuma delas derrubou, porque estamos alicerçados em Cristo. Então, a forma como construímos a nossa família determinará o futuro dela. Tempestades, adversidades abatem sobre toda a casa, de um e de outro. Toda casa vai passar por adversidade. Não se engane, ninguém vive eternamente de felicidade. Temos momentos de luta, temos momentos de problemas. Adversidades como morte, doença, contrariedade, decepção, frustrações, dores. Todas essas tempestades vêm sobre a nossa casa. Mas é o alicerce que vai determinar a capacidade dessa casa resistir no momento de adversidade. Portanto, nós precisamos de ter cuidado com a escolha do material. Onde eu estou buscando material para edificar a minha casa? A quem eu estou seguindo? Quem é o mentor? Quem é meu conselheiro? Quem é aquele que me orienta e que me ajuda na hora da construção da minha família, da construção da minha casa? Será que eu tenho usado a palavra de Deus? Será que eu tenho orado? Eu tenho perguntado ao Senhor? Eu já falei para vocês aqui sobre Manoá, o pai de Sansão. Quando ele soube que ia ter o filho, ele falou: vou orar e pedir que o homem de Deus venha me ensinar como criar o filho. É essa a nossa visão, a mesma de Manoá. Ter o cuidado, que material? A Bíblia deixa bem claro o material do amor, da submissão, do companheirismo, do perdão, da reconciliação. Em nenhum lugar da Bíblia o divórcio é permitido. Moisés permitiu por causa da dureza do coração. No manual de Deus, o casamento tem que resistir. Um dia nós fizemos um juramento e dizemos diante de Deus: até que a morte nos separe.
Deus não quer que quebramos alianças. Então eu tenho que tomar cuidado com o material, construir uma casa em cima de aliança, em cima dos preceitos de Deus, do ensinamento. Mas além de eu tomar cuidado com a escolha do material, eu tenho também que tomar cuidado com a forma de execução. A Bíblia diz que aqueles 2 homens construíram. O problema nem estava no material, o problema estava na maneira da execução. Os 2 construíram no mesmo lugar. O local escolhido foi o mesmo. Vamos ver alguma semelhança. Ambas foram construídas perto do leito de um rio seco. E ambas estavam muito bem enquanto a estação da chuva não chegava. Ambas não passavam por risco. O problema é quando apareceu as tempestades. Chegaram as chuvas, o texto bíblico diz que chegou a chuva, veio os ventos, veio as enchentes, e uma das casas ficou de pé, a outra caiu. Aí quando nós vamos analisar, foi a maneira de usar o material. Uma cavou uma vala e foi até a rocha. É isso que nós precisamos hoje. Ao construir a nossa família, cavarmos uma vala, ou seja, mergulhar na palavra de Deus, lê-la, estudá-la, procurar compreendê-la, para que nós possamos formar a nossa família nos princípios da palavra de Deus e ter uma família que tenha futuro, que seja abençoada. As circunstâncias enfrentadas pelas 2 casas foram a mesma. Tempestades são provas pelas quais passamos. Toda família passa por tempestades. Toda. A do homem mais sábio, a própria família de Jesus passou por tempestades. E quantas tempestades Jesus passou no seu ministério aqui na terra. Mas a diferença das construções não era o local escolhido, não era o material usado, mas a atitude do construtor. Um foi prudente, ele soube que no futuro viria seca, o rio seco poderia encher, o rio seco poderia transbordar, a tempestade poderia chegar, e ele sabia que a areia não era um fundamento sólido. Com areia a casa poderia cair. Ele procurou construir em algo firme, resistente, à prova de tempestade. E vindo a tempestade, a casa dele ficou de pé. E ficou de pé por causa do fundamento que era Cristo. Toda casa, toda família passa por provas. E é o seu alicerce que vai determinar a sua capacidade de resistir. Estou repetitiva, mas eu quero que você compreenda isso. É você quem vai fazer as escolhas. Ontem eu li uma frase que me impactou. A frase diz assim: Deus não tem escravos, Deus tem filhos. E por isso ele respeita a escolha dos filhos. Lembra da parábola do filho pródigo? O pai não queria que o filho fosse embora, mas o filho queria ir, ele respeitou a escolha do filho. Ele até ajudou na escolha do filho, dando dinheiro para ele ir. Porque pai não tem escravos. Escravo você obriga a fazer o que você quer. Filhos têm liberdade. A Bíblia mesmo diz: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou livre para escolher. Mas eu sou também responsável pelas consequências da minha escolha. O mesmo Deus que me dá a liberdade da escolha é o mesmo Deus que vai respeitar quando eu tiver que enfrentar as consequências das minhas escolhas. Elas estarão ali. A rocha onde nós devemos fundamentar é Cristo. É o ensino da palavra de Deus. São os valores divinos. A Bíblia diz que qualquer um que vem a mim, ouve as minhas palavras, as observa e as pratica, é um homem que construiu sobre a rocha. A Bíblia é muito clara. As tempestades colocam em descoberto que tipo de alicerce você tem. O alicerce vai ficar à vista, mas não vai desmoronar. Não basta o material ser bom, é preciso saber aplicá-lo. Se você continuar lendo lá no livro de Mateus, antes um pouquinho,
Jesus vai dizer que muitos chegarão para ele e dirão: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso. E Jesus diz que vai dizer para eles: eu não te conheço. O material era bom, era falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, é expulsar demônio. O material é bom, mas a maneira como eles usou o material fez eles serem desconhecidos de Deus. Fez com que Deus não relevasse o que eles fizeram. Então eu preciso escolher o material, mas eu preciso também saber aplicá-lo. O sucesso da construção depende se seguimos ou não o projeto da palavra de Deus. Deus é o arquiteto da família, e como o arquiteto, ele fez a planta, ele fez o projeto, dando todas as medidas, dando todos os regulamentos, como devia ser. Ele organizou direitinho o projeto para que nós o executássemos. O importante agora é nós sabermos ler esse projeto de Deus e aplicá-lo na nossa família para que a nossa casa não caia. O segredo do sucesso está em obedecer. Lembra de Josué? Deus chamou Josué para continuar a liderança do povo de Israel na posse da terra prometida. Está lá no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Ali nós vamos ver Deus recomendando a Josué como ele deveria fazer, como ele deveria proceder. E eu acho lindo que tem um determinado momento que Deus diz para ele: olha, você vai levar esse povo, preocupa não, eu vou estar com você. Levanta, tenha coragem, leva o povo, eu vou estar com você. E eu vou te dar a maneira da execução, eu vou te dar a vitória. Mas para você ter a vitória, você terá que executar como eu estou mandando. Aí a Bíblia diz que Deus disse: não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não é para desviar nem para um lado, nem para o outro. Era para fazer exatamente como Deus ordenara. Tem muita gente aí que está achando que Deus não sabe cuidar dos seus filhos, que Deus não sabe cuidar da família, e foge desse projeto. A Bíblia vai nos dizer que Josué fez exatamente como Deus mandou. E Deus ainda dá uma ordem: Moisés, Josué, para você dar conta de fazer, fala a minha palavra, fala, medita nela dia e noite. Eu preciso tirar tempo para cavar a vala. Eu preciso tirar tempo para meditar na palavra, para que eu possa executá-la na vida dos meus filhos, na minha família. O Salmo 1 diz que bem-sucedido é o homem que anda nos caminhos do Senhor. Não é só aquele que lê, que fica sabendo que vai na igreja, não. É aquele que anda. Andar aqui é no sentido de uma prática diária. É aquele que, de tudo que ele faz, no seu agir diário, a palavra do Senhor é quem indica o caminho. É o caminho indicado na palavra do Senhor. O Salmo 127, 128, considerados salmos da família. No 127 vai dizer: se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, mostrando ali que a condição para uma família ser sólida, abençoada, próspera, é ser guardada pelo Senhor, ser edificada pelo Senhor. Uai, Mauro, mas você não falou que é nós? Sim, é nós edificando de acordo com o modo do arquiteto, o projeto do arquiteto. Nós vamos ser o executor do projeto, mas o projeto é de Deus. E para eu estar de acordo com a vontade do projeto dele, eu tenho que obedecê-lo. O Salmo 128 diz que o sucesso da vida familiar é determinado pelo homem saber viver os princípios do Senhor dentro da família. Lá diz que é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Confiar e temer a Deus, ouvir e praticar a sua palavra, é o alicerce para uma família solidificada. Não significa ausência de problemas, mas significa que estamos debaixo da legalidade de Deus, porque fazemos o que Ele nos manda. Insucessos e ruínas são consequências colhidas por não meditar, por não praticar os ensinamentos do Senhor. Pense
isso? Será que a sua família está alicerçada em Cristo? Esta palavra não é para te trazer condenação e sofrimento, é para te trazer um caminho, um norte. Ainda é tempo de nós pararmos e fazermos como fez Jacó lá em Betel. Reuniu a família e diz, olha, tomai banho, trocai de roupa, tirai os ídolos, fazer isso, porque agora nós vamos adorar a Deus. Ainda é tempo. Nós podemos colocar a nossa família no prumo de Deus, dentro dos preceitos dele, para que ela seja vencedora. A minha família tem futuro porque ela está alicerçada em Cristo. E eu quero que a sua família também seja. E quem mais quer isso, quem mais deseja isso, é Jesus Cristo. Ele, o Criador da família, Deus, o Criador da família, aquele que criou ela lá no Éden, continua apostando nela, acreditando nela e está te chamando, te dizendo, venha alicerçar a sua família na minha palavra, construí-la de acordo com o meu projeto e ela terá um futuro no céu. Amém? Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Um abraço.